Eu fico muito feliz de poder, desse privilégio, né, de poder pregar no último domingo do ano. Não vai ser a última mensagem do ano, vai ser o último domingo do ano. E Deus, eu tenho certeza que Ele vai me usar, mas eu peço a Deus, ao Espírito Santo, que Ele possa tocar no coração de cada um de vocês também, para que essa mensagem possa alcançar seus corações. A palavra que eu vou falar hoje, ela tem como título Curados para curar. Quem quer ser curado aqui? Nós precisamos. Se nós queremos fazer diferença, se nós queremos ser diferente, nós precisamos ser curados. E Deus é aquele que é especialista em curar feridas, em tocar em pontos da nossa alma, da nossa vida, que só a gente sabe que tem lá. Às vezes não tem nenhum médico que vai descobrir a ferida que você tem, mas Deus sabe. Então deixa Deus falar o seu coração hoje. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse primeiro texto que está no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31 até o 34. Lucas 22, de 31 a 34. Todos encontraram? Amém ou não amém? Vamos ler a Bíblia. Hoje nós não temos auxílio, tem aqui, mas vamos ler a sua Bíblia também, né? Cada um abra a sua Bíblia, para a gente poder, pelo menos acompanhe. Eu vou ler no telão que está na NVI, de 31 a 34. Diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Até aqui por enquanto. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos a Ti, ó Pai, a Tua palavra. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, a quem realmente precisa ouvir essa palavra nessa noite. Talvez todos, talvez uma pessoa somente. Mas, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar o coração de cada um aqui nessa noite, assim como o Senhor falou comigo, ó Pai. Pai, que a gente possa sair daqui, ó Deus, sabendo, ó Deus, que o Senhor é aquele que intercede por nós, é aquele que conhece todas as nossas atitudes, toda a nossa direção, todo o nosso pensamento, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, nessa noite. É o que te pedimos, ó Deus, e agradecemos. Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, amado, ele fala de Pedro e de uma situação que Pedro iria viver. Pedro era aquele discípulo que Jesus tinha que estar ali controlando o tempo todo. Pedro era impulsivo, Pedro tinha muitas vontades e às vezes ele não se controlava em fazer muitas coisas que ele queria fazer. Pedro era aquele cara que tinha coragem para avançar e fazer coisas que ninguém tinha coragem. Quando Jesus fala: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você, como se faz com o trigo. Peneirar como o trigo é uma imagem agrícola de agitar vigorosamente para separar os grãos bons do joio ou da palha. É um processo de teste e purificação. Satanás queria destruir a fé de Pedro, como se fosse um grão de trigo sendo separado do que era valioso. Isso que Satanás queria. Ele queria destruir Pedro, porque ele já sabia quem Pedro seria lá na frente. E ele pede permissão para Jesus. Eu imagino aqui nessa conversa, de repente, Pedro chegou para Jesus: mas o Senhor não permitiu, né, mestre? Mas Jesus falou: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Embora Satanás tenha pedido permissão a Jesus, Jesus permitiu, por ele intercedeu por Pedro.
Ele permitiu que a provação acontecesse, mas orou para que a fé de Pedro não falhasse durante ela. Às vezes nós passamos por provas, querido. Às vezes nós vamos passar por dificuldade. Nós vamos passar por situações todos os dias da nossa vida. Mas o nosso relacionamento com Deus é que vai fazer a diferença de como nós vamos encarar cada uma dessa situação. Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus é um intercessor, ele intercede por nós assim como o Espírito Santo. E ele falou, eu vou interceder por você, mas você vai passar por isso. Qual o propósito disso? Pedro passaria por uma provação severa, a negação de Jesus. Mas a oração de Jesus assegurou que ele não seria totalmente derrotado. Jesus coloca uma condição: após se converter, fortalece os teus irmãos. Quando Jesus ele ora, e ele falou com Pedro que ele intercedia por ele, ele falou assim, você vai passar por isso. Mas qual o resultado disso? Após ser peneirado, Pedro deveria se fortalecer e por sua vez fortalecer os outros discípulos, que também enfrentariam dificuldades. E a experiência de Pedro, apesar da sua falha, o prepararia para servir aos outros. Deus ele trabalhou no coração de Pedro para que Pedro pudesse ser alguém especial, pudesse ser alguém que iria fortalecer os outros discípulos também e outras pessoas. Já existia um propósito na vida de Pedro. Muitas vezes Deus ele está nos preparando para algo muito maior do que nós imaginamos. Deus ele quer te usar para alguma coisa. E às vezes o nosso sofrimento, a nossa provação, não são situações para te reprovar, mas para te aprovar. Nós somos provados para ser aprovados diante do Senhor. Você já parou para pensar porque você já passou ou está passando por provações? No versículo acima, Jesus permitiu que Pedro passasse pela prova e pediu para ele que quando se convertesse, fortalecesse seus irmãos, que com certeza iriam precisar também. O próprio Jesus ele fala através de João, no livro de João, capítulo 16, 33, ele fala, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Ter bom ânimo é manter a sua fé acesa, é ter fé, é confiar que, porque Deus venceu. Ele falou assim, eu venci. Quando ele fala eu venci, ele falou assim, eu estou intercedendo por você. Você também vai vencer. Mas tenha fé. Às vezes a dor vem, às vezes a falta de coragem vem para poder prosseguir. Mas ele falou assim, eu orei para que a tua fé não desfaleça. Você pode cair, mas vai rastejando, mas vai. Vai pedindo ajuda, mas vai, não pare. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Deus orou para que a nossa fé não desfaleça, assim como ele fez com Pedro. Ele vai nos ajudar diante das tribulações. Em Hebreus 7, 25. Deus diz o seguinte, o próprio Pedro, não, o apóstolo Paulo descreve isso, né? Hebreus 7, 25, ele diz o seguinte. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproximar de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus é aquele que nos salva e ele está constantemente intercedendo por nós. Jesus ele tem uma aliança contigo, querido. Ele espera que você caminhe ao lado dele. Pedro passou por tudo isso para conhecer melhor quem ele era. Ele precisava saber quem ele era. Às vezes, aquilo que Deus tem para nós é algo tão especial. Assim como na nossa vida secular, quando você passa por algum processo em alguma empresa, você precisa passar por algumas provas e treinamentos. Para você saber quem você é, a sua capacidade, até onde você pode chegar. Até onde você vai alcançar. Qual a sua capacidade de alcançar alguma coisa. Então Jesus ele conhecia Pedro, mas Pedro não sabia quem ele era. Pedro precisava ser provado para saber quem ele era. Pedro passou por tudo isso para conhecer melhor quem ele era. Se até hoje você tem confiado nas suas próprias forças,
Está na hora de confiar em Deus. Pedro era aquele, como eu falei, aquele apóstolo impulsivo. Ele agia sempre com a própria força, com a própria coragem que ele tinha. E às vezes nós queremos agir dessa maneira também. Isso não é de todo ruim. Nós precisamos ter coragem, ser alguém valente, mas precisamos, acima de tudo, confiar em Deus. Antes de dar um passo, nós precisamos perguntar a Deus: Deus, eu devo fazer isso? Eu devo agir dessa maneira? E às vezes nós queremos agir da nossa própria força, e isso muitas vezes nos leva a pecar ou a errar, muitas vezes. Pedro tem 3 características que nós não podemos negar. Ele amava Jesus. Ele era sincero. Mas a autoconfiança dele era algo que precisava ser lapidado. Era algo que precisava ser corrigido. Muitas quedas espirituais não começam na rebeldia, mas na autoconfiança. Às vezes a gente fica preocupado com alguma rebeldia na igreja, mas às vezes a queda espiritual nem está ali. Está naquela pessoa que é autoconfiante, que ela acha que ela é capaz, que ela acha que ela vai conseguir fazer, que ela está na frente de todo mundo, que ela tem um QI a mais, que ela tem uma condição a mais. Mas a nossa dependência de Deus é que nos faz melhores. Quanto mais você depender de Deus, melhor você será na sua vida. Se você buscar essa dependência de Deus com bastante constância, você vai conseguir alcançar a excelência naquilo que você faz. Porque Deus quer te lapidar e vai te lapidar cada dia. Se pararmos para pensar agora em situações de fracasso e derrotas por atitude de autoconfiança, a gente poderia enumerar várias aqui. Quantos acidentes nós vemos no trânsito por autoconfiança? Quantos acidentes aéreos, acidentes marítimos, acidentes de crises financeiras, de atitude que tomamos errada porque nós cremos que aquilo é certo. Nós acreditamos que aquilo está certo, está correto. Não buscamos a direção de Deus para tomar a atitude certa. Se você olhar, nós temos experiência às vezes que fala de profissionais tipo o esporte mesmo, alpinistas que vão pegar uma trilha e por ele já conhecer bastante aquilo ali, ele não leva as cordas de segurança, não leva equipamentos de segurança, porque ele tem autoconfiança naquilo que ele vai fazer. Ele acha que ele é capaz de dar conta daquela área sem se preparar totalmente. Nós vemos exemplos diários de acidentes dentro de empresas, os técnicos de segurança que sabem muito bem disso, por pessoas que tomam atitude por autoconfiança. Sobe andaimes, escadas e mexe com parte elétrica sem se proteger, porque confiam demais na sua habilidade, na sua capacidade de fazer algo. Por melhor que eu seja, querido, por melhor que seja a pessoa, ela deve confiar nas ferramentas que ela tem para ser usada. Os melhores pastores, talvez, que conquistam e alcançam mais almas, são aqueles que confiam mais no Espírito Santo do que nele próprio. Às vezes confiar em si próprio, você vai levar muitas pessoas para o caminho errado, para caminhos que aparentemente podem ser muito frutíferos, mas o fim deles são caminhos de derrota, são caminhos de destruição, que não vão te levar a lugar algum. Quando nós fechamos nossos olhos e ouvidos para os sinais e agimos pelo nosso próprio impulso, sem se importar com a circunstância, estamos nos colocando à prova, colocando Deus à prova. Tem um texto que eu gosto muito dele, que ele pode exemplificar isso também, está lá em Mateus 7, 24 a 27, que fala do construtor imprudente, insensato. Deus ele está ensinando os seus discípulos, ele fala das situações onde nós devemos buscar a segurança naquilo que nós estamos fazendo. E ele mostra exemplo ali de 2 construtores, um que construiu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Nós sabemos que na nossa vida nós vamos passar por tempestade, vamos passar por dificuldade. É igual você pegar o seu carro aqui e vai viajar
e vai lá e enche o seu porta-malas de coisa além da capacidade dele. Não olha para o pneu que está furado, não olha para se o tanque está cheio, e sai para uma viagem totalmente descontrolada. Vai vir dificuldades na estrada, vai passar por situações que você vai ter que fazer uma curva muito rápido, seu carro está sem estabilidade nenhuma. Qual a segurança que você se preparou para aquilo ali? E Deus aqui ilustra sobre a casa construída na areia. Vem a tempestade, vem os ventos, vem a chuva, que vão vir. Lá em João 16 fala que as tribulações virão para todos. Então, se a sua casa está na rocha, ela vai suportar aquilo ali. Mas se ela foi construída na areia, ela vai ser destruída. O que são essa rocha? O que são areia? O que são tempestade? O que são ventos? São tudo aquilo que vem contra nós, contra a sua casa, contra a sua família, querido. Às vezes nós queremos construir a nossa família apenas com palavras bonitas, com flores, com elogios. Esquecemos de orações, esquecemos da palavra do Senhor, esquecemos de buscar a presença de Deus para dentro da nossa casa. E quando nós fazemos isso, nós estamos construindo nossa casa sobre a areia. A primeira tempestade de vento que vier sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, eles serão levados pela enchente. Aí você vai ficar pensando, poxa, eu não ouvi aquele conselho, eu não ouvi aquela palavra do Senhor sobre mim, como eu deveria fazer. Nós precisamos ser prudentes. Jesus vê algo que Pedro não vê, uma batalha invisível. Existe uma batalha invisível contra a sua alma, contra a sua vida. Efésios capítulo 6, 12. Você pode abrir na sua palavra. Efésios 6, 12. Diz o seguinte: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Pedro talvez não conseguia ver isso. Nós não conseguimos ver isso. Mas Jesus vê. Como você tem se preparado para lutar essa guerra? Você não luta essa guerra com a sua força. Você não luta essa guerra apenas com o seu conhecimento, com as suas habilidades. Mas você luta essa guerra com a força do Espírito, com Jesus, com o Espírito Santo, com relacionamentos profundos com Deus, com relacionamentos com Deus, com a vida de oração. Quando você busca se aproximar de Deus, você tem capacidade de lutar e vencer essa guerra. Nós precisamos, querido, ter um relacionamento com Deus profundo. Jesus mesmo foi tentado lá no monte. O diabo levou ele para o monte e falou assim: se atire daqui de cima desse monte, você vai poder dar ordem aos seus anjos e eles vão te salvar. Satanás, ele, o tempo todo, ele vai tentar nos atacar. A nossa identidade, a nossa fé. Como está a sua fé? Como você tem alimentado a sua fé? Simão, a realidade da prova. O que nós podemos aprender com a provação de Pedro? A fé verdadeira, ela é provada. Está lá em 1 Pedro 1,7. O próprio Pedro escreveu isso depois. 1 Pedro 1,7. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como fogo. Como fogo prova e purifica o ouro. Assim a fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Cristo for revelado. A fé, a nossa fé,
é que vai nos levar até o nosso destino final. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É a sua fé é que vai te manter de pé. É a sua fé que vai manter a sua casa, que vai manter a sua família. Busca o Senhor, não deixe que essa fé se apague. O próprio Jesus falou isso. O inimigo não quer destruir apenas o nosso comportamento, mas a nossa fé. Jó, capítulo 2. Jó 2, versículo 3 e 5. Três e 5. Olha só o que Satanás diz, a palavra do Senhor. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ele não perdeu a sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dará tudo que tem para salvar a própria vida. Satanás, ele não quer mudar o seu comportamento, ele quer mudar, tirar a sua fé, ele quer fazer com que a sua fé morra. Ele vai tentar contra a sua vida de todas as formas. Peneirar é sacudir para ver o que fica. Satanás, ele vai te peneirar, ele vai te sacudir. Se você não estiver firmado em Deus, querido, muitas vezes nós vamos sucumbir no meio dessa tragédia. A prova não revela quem Deus é, revela quem nós somos. Você será revelado quando você passa por essa prova. Muitas vezes, quando estamos passando por algum tipo de dificuldade, nós sempre vamos querer culpar alguém. É muito fácil, quando você está no meio de uma crise, de uma dificuldade, você vai culpar alguém. Isso começou lá no Éden. Quando Adão pecou, quando Deus confrontou ele: a mulher que tu me destes. Às vezes nós estamos passando por algum tipo de dificuldade hoje, a gente vai culpar o horário, você vai culpar o ônibus que chegou atrasado, você vai culpar o taxista que não passou no horário, você vai culpar N coisas para se livrar da sua responsabilidade. Eu me lembro, muito tempo atrás, eu estava fazendo um processo seletivo para entrar na Aracruz-Celulose, era fibra na época. E um amigo meu estava me ajudando muito, era um processo que facilmente eu entraria ali. E eu tinha que estar no dia seguinte lá, cedo. Eu fui na rodoviária, não fui na rodoviária, eu perguntei a alguns amigos qual horário que tinha ônibus para São Mateus, eu morava em Linhares na época. E ele falou: tal horário e tal horário. Foi simples, vou para o ponto e pego esse ônibus nesse horário, perto de onde eu morava. Cadê? Simplesmente o ônibus não passou naquele horário. Eu cheguei lá 3 horas de atraso. Era um momento de classificação junto com outras pessoas também. E não era no escritório no centro, era retirado no campo. E eu cheguei até aquele responsável pelo RH que eu conhecia. Eu cheguei para ele só pedir desculpa. Eu falei: me desculpa, eu não pude chegar no horário, eu te agradeço a oportunidade que você me deu, estou indo embora. Cheguei atrasado e perdi a oportunidade. Ele falou: não, vem cá, fica assim não, vou dar um jeito aqui para você. E ele me colocou, mas eu não me desculpei, não fui lá querendo me desculpar com ele. Eu errei. E muitas vezes que nós temos errado constantemente e queremos culpar alguém. Eu poderia falar: o ônibus não passou, o ônibus atrasou, o cara me enganou, falou que mudou o horário da empresa. Então nós fazemos isso constantemente na nossa vida com Deus. Deus, eu não consegui acordar para orar de madrugada. Deus, me perdoa, não entreguei o dízimo porque eu me apertei, eu tive que gastar com remédio. E nós conseguimos dar desculpa para tudo para Deus. Nós conseguimos dar desculpa na nossa casa quando nós chegamos atrasados por alguma coisa. Nós damos desculpa que não pagamos a nossa conta porque a crise do governo, porque o imposto está muito caro.
E assim nós fazemos o tempo todo, querido. Uma vez num curso, num treinamento que eu estava da UDF aqui, teve um rapaz, líder do CRAU. Ele contou uma experiência muito interessante que é muito comum a gente ver isso hoje em dia. Ele estava num momento de crise financeira e havia um momento que as empresas estavam despedindo muitas pessoas. Era demissão em massa. E no meio daquelas empresas, ele escolheu 2 pessoas. E aqueles 2 caras, cada um com uma situação bem diferente uma da outra. Todos os 2 eram crentes, mas com atitude diferente. Um ligou para a esposa e falou assim: mulher, chama as irmãs da oração, chama o grupo da intercessão, que o diabo está solto. Eu fui demitido, o patrão está passando, despedindo todo mundo, ele não quer nem saber se você tem família ou não. E o cara tomou uma atitude bem diferente. O outro ligou para a esposa e falou assim: meu bem, deixa que eu passe da escola e pego as crianças. A empresa está passando por algum tipo de dificuldade aqui. E ela dispensou algumas pessoas, e eu estou no meio dessas pessoas. Nós vamos ter mais tempo para a gente estar orando junto. Vamos ter mais tempo para buscar o Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai abrir uma nova porta de oportunidade para mim, muito em breve. Atitude, nosso comportamento, a nossa fé, ela tem que ser fé viva. Tem que ser uma fé que vai nos levar para o próximo passo. A nossa fé não é aquela fé que vai nos derrotar no primeiro round. Não só tem um round, a luta tem muitos rounds. Você pode estar pronto para se levantar e continuar lutando. Você não tem que se entregar no primeiro momento. O nosso comportamento, as nossas escolhas é que tem nos afastado de Deus. Isaías 59, 1 e 2, ele escreve o seguinte: que as mãos de Deus não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para que ele não possa ouvir suas orações. Mas são os seus pecados, são as suas atitudes, são os seus comportamentos é que tem afastado de Deus. Às vezes nós fazemos tudo errado e queremos chegar para Deus e aqui, me ajuda. Muda o seu comportamento, muda a sua atitude, muda a sua atitude. Todas as coisas tem que haver arrependimento, querido. Nós precisamos mudar. Jesus continua: eu porém roguei por ti, Pedro. Satanás pede para peneirar. Pedro também escreve lá em 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém que possa devorar. Satanás, ele vai estar o tempo todo, queridos. O tempo todo ele vai buscar te peneirar. O tempo todo ele vai buscar te destruir. Mas Jesus está intercedendo. Jesus é maior. Pedro não sabia, mas Jesus já havia orado por ele antes mesmo da sua queda. Jesus não ora para Pedro não cair, porque Pedro negou a Jesus. Mas Jesus ora para que a fé de Pedro não desfaleça. A nossa fé, ainda que fique uma faísca, ela tem que manter firme. A queda não é o fim. O fim seria perder a fé. Enquanto você tiver fé, querida, você pode recomeçar. O dia que você perder a sua fé, aí acabou tudo. A palavra de Deus fala que a fé, o amor e a esperança, né, que não vão se acabar. E a maior delas é o amor. Lembre-se, a intercessão de Cristo é maior do que a acusação do diabo. O diabo pode te acusar do que quiser, mas uma palavra de Cristo
você está livre. Ele é o nosso intercessor maior. Ele pagou um alto preço. Ele derramou o seu sangue e te comprou com sangue precioso dele. E ele pode garantir a sua libertação. Ele é aquele que vai lá e risca os nossos pecados. Não se lembra mais. Mas ele é o nosso advogado. É o advogado fiel. Mas nós precisamos ter um relacionamento com ele. Ele não nos deixa cair. Você pode até cair, mas ele vai te levantar. Eu e Lúcio saí também com um tempo que minhas filhas eram pequenas ainda. E começaram a andar de bicicletas. E a gente ia segurando a bicicleta por trás. Ela, papai, não solta, não solta. E a gente, não é maldade, mas você tinha que ensinar, né? Aí soltava. E muitas vezes elas caíam. A gente segurava, caía mais devagar, mas caía. Para andar, para aprender a andar, muitas você vai cair. Você vai muitas vezes começar a cair. Vai às vezes doer um pouquinho. Crescer dói, como diz o pastor fala, né? Às vezes passar por provações vai doer. Mas você vai lembrar que você tem alguém que vai te levantar. Papai está lá para levantar e começar tudo de novo. Vamos novamente, minha filha. E isso ela vai adquirindo confiança. Confiança não na habilidade tão somente dela, mas no pai que está ao lado dela, ajudando a se levantar, ajudando a caminhar, ajudando a seguir em frente. Assim foi com elas, assim é conosco, com Deus. Deus ele vai te ensinar a caminhar na presença dele. Às vezes a nossa caminhada pode parecer tão difícil. E é difícil, não é fácil. Não é fácil você caminhar na presença de Deus, porque o nosso inimigo ele vai tentar o tempo todo contra você. Mas nós temos um Deus que nos ajuda. O Deus próprio ele falou quando ele falou para os discípulos: eu estou indo, mas eu estou enviando um ajudador, um consolador, alguém que vai nos ajudar a caminhar, porque não é fácil. A queda não é a palavra final. Jesus fala, quando te converteres, quando se arrependeres. A conversão aqui não é a salvação inicial, mas o retorno é o realinhamento. É quando ele traz Pedro novamente para a vida, para o propósito que ele tinha para a vida de Pedro. Jesus fala da restauração antes da queda acontecer. Ele fala para Pedro que vai haver restauração para ele, antes da queda acontecer. Jesus ele conhece a nossa fragilidade. Jesus não desiste de nós. Jesus, ele vê além do fracasso. A experiência de Pedro ensina que o arrependimento e a restauração levam a um chamado para servir e fortalecer a fé dos outros, mesmo após uma grande queda. Deus nos chama para servir, querido. O que acontece com Pedro? Pedro vai negar a Jesus para ser provado. Pedro vai chorar amargamente para ser consolado. Pedro vai ser restaurado para restaurar. Uma vez restaurado, Pedro tem agora a responsabilidade de ser um pilar e fortalecer os outros apóstolos. Vai liderar a igreja para cumprir o propósito. Abra sua Bíblia em João, no livro de João, capítulo 21. João 21, de 15 a 17. Todos se encontraram aí? De 15 a 17. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Disse ele: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me amas?
Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. E disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Esse era o propósito que Deus tinha para Pedro. Deus restaura Pedro, estabelece sobre ele o cuidar das ovelhas dele. O que nós podemos aprender com isso? Deus, ele usa pessoas quebradas. A dor pode virar maturidade. Você vai amadurecer através da dor. Às vezes parece tão difícil que ninguém quer passar por isso. Ninguém quer passar por uma provação, ninguém quer passar por maturidade. A restauração faz parte do processo. Fortalece os teus irmãos após a dor. Pedro não apenas seria restaurado, mas enviado. A intimidade não substitui vigilância e relacionamento. Boas intenções não garantem firmeza e proteção. Depender do Espírito Santo é mais seguro que a coragem humana. A força do cristão não está na promessa que ele faz a Deus, mas nas promessas que Deus fez, tem para você. Não são as suas promessas, mas são as promessas de Deus que vai fazer diferença na sua vida. Se você é fiel às promessas de Deus para a sua vida, você vai andar nos caminhos dele. Eu me lembro de uma passagem que eu vi alguém comentando e eu gostei muito, achei muito interessante isso, porque isso faz parte da nossa vida. No Japão ele tem uma arte de filosofia para reparar a cerâmica, né? Chamada Kintsugi. Kintsugi é uma arte de filosofia japonesa que repara a cerâmica quebrada usando laços misturados com pó de ouro, prata ou platina. Eles pegam aquilo, mistura e vai colocando sobre a rachadura da cerâmica. E aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído, que se tornou imprestável, se torna algo muito mais valioso do que era antes. O Kintsugi serve como metáfora para a vida, ensinando a aceitar as adversidades, valorizar cicatrizes e emergir mais forte e único após uma quebra. Quantas vezes saímos muito mais forte após passar por uma dificuldade? Deus é especialista em restaurar, mas nós precisamos estar disposto a passar pelo processo. Esse processo Kintsugi, ele mostra, ele não apenas deixa aquela peça valiosa, mais valiosa do que era, mas ele mostra o verdadeiro valor que aquela peça tem. A nossa vida tem um valor para Deus que ninguém pode pagar. Jesus, ele pagou com o próprio sangue dele. O sangue dele derramado sobre nós nos torna precioso para ele. Você é precioso para o Senhor. Você foi restaurado pelo sangue de Jesus. Então o valor que você tem, o diabo não pode diminuir. Ninguém consegue pagar esse preço que Jesus pagou por você. Ninguém consegue superar esse preço, esse valor. Lá em Jeremias capítulo 18, verso de 1 a 6. Jeremias 18, de 1 a 6. Vamos abrir a Bíblia aí. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desce até a casa do oleiro, e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como o desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com você o mesmo que o oleiro fez com o barro?
Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. A nossa vida está na mão de Jesus. Deixa ser quebrado. Deixa Ele te quebrar de novo. Deixa Ele te fazer perfeito. Às vezes nós estamos cheios de marcas e defeitos que nós não queremos largar. Quantos vícios nós carregamos? Pedro, ele foi quebrado, ele foi peneirado. Jesus permitiu que ele fosse provado, para que ele fosse melhorado, fosse restaurado de uma forma bem melhor. Às vezes nós viemos para a presença do Senhor com tantos questionamentos, com tantos valores que nós guardamos, que nós trazemos da nossa cultura, da nossa família, que nós não queremos abrir mão. Eu falo assim, deixa eu te quebrar de novo, deixa eu te fazer melhor, deixa eu te transformar, deixa eu te fazer como um vaso precioso nas minhas mãos. Nós precisamos nos entregar a Cristo de tal maneira e confiar que Ele pode fazer melhor. Às vezes nós nos expomos para tantas coisas, nos expomos às vezes nas nossas redes sociais, nos expomos em vários lugares por onde nós passamos, mas para Cristo nós nos fechamos, nós guardamos um monte de reservas, não temos coragem de nos abrir perante o Deus Criador, que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Jesus nos formou, Ele sabe quem nós somos. E às vezes nós queremos esconder dele coisas. Achamos que escondemos, né? Mas nós imaginamos, Deus, isso aqui não. Isso aqui eu não posso falar para ninguém. Isso aqui é meu segredo. Isso aqui ninguém pode saber. Por isso Deus quer te quebrar e fazer de novo, sem nenhuma reserva, sem nenhum defeito, sem nenhum vício. Deixa de lado todos esses vícios. Eu não sei em qual situação você se encontra agora, mas eu te convido a tomar uma decisão. Já estou quase terminando, eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para estar aqui em cima. Para quem caiu, é tempo de levantar. Para quem está sendo peneirado, permaneça firme. Essa peneira não vai te destruir. Jesus está intercedendo por você. E para quem acha que é forte demais, se entregue. Se desarme. Deixa Jesus te reconstruir novamente. Deixa Ele te fazer como vaso de novo. Como um vaso novo, um vaso de honra. Deus tem algo muito melhor para você, querido. Às vezes nós vivemos a nossa vida achando que aquilo que nós construímos é muito valioso. E não é. Valioso aquilo que Deus quer te dar. Que é a salvação. É a vida eterna. Tudo aquilo que nós temos aqui nesse mundo, num piscar de olhos, se vão. Mas a sua fé vai te levar à eternidade. O seu relacionamento com Deus vai te levar à eternidade. Então se entregue a Ele. Deixa Ele te restaurar. Deixa Ele fazer um vaso novo. Deixa Ele te curar por completo. Nós vamos estar adorando o Senhor. Vamos estar louvando a Deus mais uma vez. E se você acha que você precisa ser restaurado, se você acha que você precisa de força para passar por essa peneira, você quer oração, vem aqui à frente enquanto estivermos cantando. Nós queremos orar por você. Mas é uma decisão que você tem que tomar. Você tem que saber o que Deus pode fazer na sua vida. A palavra de Deus fala que Ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear com você e você com Ele. Mas você precisa abrir a porta. Essa porta só você pode abrir. Ele está batendo. Eis que estou aqui. Ele quer te curar. Ele quer te restaurar. Nós precisamos ser curados para curar. Se você quer curar alguém, seja curado primeiro. Seja restaurado primeiro. Amém?